Aprendi que a saúde é um dos grandes bens que nós temos. Aprendi na vida, aprendi na própria pele. O vídeo de hoje é um convite a você a pensar e a agir com o valor da saúde na sua vida. Meu nome é Joana Santos, sou cofundadora do Instituto Freudiano e quero falar nesse vídeo de hoje sobre o valor da saúde. Isso mesmo, o valor da saúde. Venha, vamos pensar sobre esse valor. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que provavelmente todos sabem o valor da saúde. E você também. Você deve ter ciência, você deve me dizer, Joana, mas eu sei o valor da saúde. E eu sei que você sabe. Mas eu quero te convidar a pensar, a sentir e a agir com esse saber. O poder do valor da saúde em nossa vida. Bom, mas para isso vamos por etapa. Quando a gente diz que a saúde é um dos maiores bens que nós temos, nós estamos falando da sua importância, do seu valor. E aí você vai dizer, mas eu sei disso. Eu sei no dia a dia, eu sei quando eu vejo que algumas pessoas perderam a saúde. Eu sei quando eu já perdi a saúde. Mas eu quero te convidar a pensar sobre um saber de forma racional. Eu tenho certeza que muitas pessoas sabem do valor da saúde, mas um saber racional, um saber no qual as pessoas estão passivas a esse saber. Um saber no qual as pessoas não se engajam, não se envolvem com esse saber. É esse saber da experiência. É esse saber que eu quero te convidar a aplicar, a ter claro na sua vida. É esse saber da experiência do valor da saúde na sua vida. Bom, mas qual que é a diferença, Joana? É que o saber racional é aquele saber que passa só mesmo pelo nível da nossa racionalidade, passa só mesmo por um discurso. Esse saber da experiência é algo diferente. Então, deixa eu pensar um pouquinho com você o que é a experiência. Eu aprendi que a experiência não é um fato, não é um acontecimento, não é aquilo que passa na nossa vida. Eu aprendi que a experiência é aquilo que nos toca, é aquilo que nos passa. Então, eu estou dizendo que é algo que me atravessa, é algo no qual eu sou envolvida com isso. Então, quando eu digo, eu sei do valor da saúde, eu estou dizendo que algo de mim se implica, algo de mim passa, né? Algo me toca. Eu sei do valor da saúde. Então, quando nós saímos desse saber de forma discursiva, só dizendo eu sei, né? Nós passamos a ter um envolvimento, a ter um engajamento, palavra que todo mundo hoje vem dizendo, né? Então eu passo a me implicar com esse saber. E veja, isso faz sim uma grande diferença na nossa vida. O poder do valor da saúde em nossa vida. Isso nos transforma. Isso a gente passa a fazer um outro sentido. O ser humano é um sujeito movido por sentidos. Tendemos a dar sentido às coisas, tendemos a dar sentido àquilo que vivemos, tendemos a dar sentido àquilo que experienciamos. Então, quando eu tenho o sentido, aquilo me passa, aquilo me toca, o valor da saúde passa a ter um sentido na minha vida.
que eu vejo que muitas vezes as pessoas passam a ter esse saber racional? Por um motivo. Aliás, um dos motivos é que a saúde, ela é silenciosa, ela não faz barulho, ela não nos angustia, ela silenciosamente acontece. Você vive assim na sua vida? Quando algo, seu corpo, sua saúde a saúde nas diversas dimensões, ela flui, sabe? Ela flui, esse equilíbrio da saúde. Então, nós não sentimos falta da saúde porque ela está fluindo. Então, o poder da saúde faz com que esse meu engajamento, eu tenha que ter ações, eu tenho que ter atitudes, eu tenho que buscar sentido. Então, saindo do saber racional para um saber da experiência, há uma transformação na minha vida, há uma modificação. Bom, mas quero também falar sobre uma outra palavra que está aí nesse vídeo, o poder, o valor, a importância. O que é o valor? O valor da saúde. Como você valoriza, como você a prioriza. E aí, eu penso que existem várias formas da gente pensar, a princípio, nessa questão do valor. Veja, valor tem a ver com importância, valor tem a ver com aquilo que eu experiencio, aquilo que me toca, aquilo que é importante. Valor tem a ver com fundamento, aquilo que me fundamenta. É preciso ter uma fundamentação, é preciso ter um engajamento, é preciso ter um sentido e um propósito. Então, o valor passa por esses conceitos, passa por essas formas, desse modo de agir. Então, o valor tem a ver com essa importância, tem a ver com essa priorização da saúde enquanto um bem, enquanto algo importante, enquanto algo de prioridade para nós. É importante também a gente pensar, será que haveria algumas estratégias? As pessoas às vezes estão buscando estratégias. Talvez você esteja aí me ouvindo e diria assim para mim, Joana, mas como? Como que eu faço para que a partir de então eu encontre o valor, eu entenda o que é valor, não só no conceito racional, mas eu entenda de uma forma experiencial o valor da saúde. Eu pensaria que existem vários caminhos, mas eu vou citar aqui 3 caminhos. O primeiro ponto, para que algo seja de valor, eu preciso escolher. O que é isso? Olha, a vida nos oferece muitos estímulos, a vida nos oferece muitas possibilidades. Então, algo é de valor quando eu escolho. Então, escolher é uma primeira etapa. É importante que eu escolha, no meio de tantos modos de agir, tantos modos de tomar a vida, tantos modos de cuidar da saúde, eu escolho um modo. E veja, isso é muito particular. Não estou aqui no sentido moralista, dizer o que é certo, o que é errado. Não é essa a minha intenção. É dizer que essa escolha, ela é individual. Essa escolha, ela é muito particular. Então, a primeira etapa para que algo seja de valor, eu preciso, no meio de um conjunto de possibilidades, escolher. Esse é o primeiro ponto. Fazer uma escolha. O segundo ponto que nós vamos vendo nessa questão de valorização, no caso aqui da saúde, nós vamos encontrar no reconhecer, no considerar. É importante que eu reconheça esse valor,
que eu considere esse valor, que ele se engaje na forma como eu relaciono, na forma e o modo como eu aplico, como eu penso, como eu ajo. Então, primeiramente, escolher. Depois, reconhecer, considerar, dar a essa importância. Esse valor, vocês percebem que esse valor, ele vai se sedimentando, ele vai se constituindo, ele vai saindo de algo abstrato nessas etapas para algo mais personalizado, para algo mais particular. O terceiro ponto é a forma como nós implicamos, nós nos envolvemos, nós agimos. O terceiro ponto para que algo dessa valorização aconteça é o agir. É ter atitude, é isso mesmo, é ter atitude. Porque senão fica aquele saber racional. Senão, não diz respeito a mim. Senão, não há transformação. Então, repetindo, essas 3 etapas: escolher, considerar e agir. Isso é muito importante. Quero trazer aqui uma história apenas ilustrativa. Apenas ilustrativa. Veja que, quando eu falo do valor, cada um pode entender e ter aí um significado. Então, o valor da saúde, eu estou trazendo algo aqui que é a saúde, que é a importância. Então, essa história, tome-a apenas como uma metáfora. Tome apenas para que a gente consiga ver como que a vida vai nos chamando, ela vai nos convidando para que a saúde, a vida, possa ser valor e fazer um sentido para cada um de nós. A história é o seguinte, é claro, é um conto, né? Então considere assim, apenas como uma metáfora. Certa vez, uma mulher estava caminhando com uma criança no colo e a história, em alguns pontos da história, alguns que contam essa história, vocês já viram aquela frase, quem conta um conto, aumenta um ponto, e aí as pessoas foram aumentando os pontos. Então, uma mulher estava caminhando, uma mulher pobre, né? E aqui a pobreza, entenda, né? Não como somente financeira, alguém que estava apenas nesse campo racional. Entenda assim, quando eu estou falando desse poder, aí mostramos essa pobreza. Então, nessa história, uma mulher com uma criança no colo estava caminhando. Passou perto de uma gruta e escutou de lá uma voz. E ela adentrou-se. E essa voz disse para ela: você tem aqui todas as riquezas do mundo. Você pode pegar o que você quiser, desde que, quando você ouvir um sinal, a caverna, a gruta vai fechar e nunca mais você vai poder adentrar. Então, lembre-se daquilo que é importante. Então, lembre-se daquilo que é principal para você. E assim foi feito. A mulher estava lá, pegando joias, pegando coisas, tudo que ela considerava de valor. De repente a voz diz: falta 5 minutos para que a caverna, a gruta feche. E a mulher naquele afã, naquela vontade de pegar mais coisas, deixou a criança que estava no colo e foi enchendo sacolas de coisas, naquela agilidade, naquela rapidez, naquela pressa, porque faltava 5 minutos para fechar. De repente, a voz diz: vai fechar. E ela sai correndo, com medo de ficar lá presa. E fecha. Talvez muitos já ouviram essa história. E quando ela chega lá fora, ela percebe que a criança tinha ficado. Então, usando esses elementos da história, apenas, novamente, como uma metáfora, não estou aqui para dizer que é certo, que é errado,
apenas como uma metáfora. Olha, a vida é como essa caverna. Ela nos oferece muitas oportunidades, ela nos oferece muitos estímulos, ela nos oferece muitas coisas que, de algum modo, colocam em risco a minha saúde. Você já parou para pensar o que você está valorizando? A vida é assim. São os amigos que chamam, é a vida que chama, é o trabalho, é não cuidar do corpo, diversas dimensões de saúde, é não cuidar do espiritual. A vida vai chamando. E você diz, isso é o que importa, isso é a riqueza, isso é o que eu quero. Mas a voz lembra, não esqueça daquilo que é importante, daquilo que é principal. Então, é assim a saúde. Ela vai dando sinaizinhos para nós. E às vezes a gente quer escutar, mas às vezes a gente desconsidera. Veja, escolher, considerar e agir. Então, quanto nós desconsideramos os sinais que a vida nos dá? Na caverna, a voz veio e disse novamente para a mulher: faltam 5 minutos. E relembrou: não esqueça daquilo que é importante. Não esqueça daquilo que é principal. E a vida nos oferece isso. O nosso corpo dá sinal. Então, a saúde na dimensão biológica. O nosso social dá sinais. A nossa dimensão da saúde enquanto uma dimensão social. O nosso psiquismo dá sinais. Mais uma dimensão da saúde. O nosso propósito, a nossa espiritualidade dá sinais. E a gente não escuta. Então, quando nós damos valor, é isso. Escolhemos, priorizamos e agimos. Essas 3 etapas devem ser muito bem pensadas para cada um. Eu não estou aqui dizendo é melhor para fulano isso, para você isso, para você. Você, passe a se observar. Se a saúde ela é silenciosa, a ausência da saúde, pelo contrário, ela nos angustia, ela traz desequilíbrio, ela traz mal-estar, ela traz violência. A falta da saúde impacta em mim, impacta nas pessoas com as quais eu convivo. Então, se eu começo a dar esse valor, essa importância, se eu tomo a saúde como um fundamento da minha vida, eu vou saber, mas não de uma forma apenas racional. Porque eu vou colocar em prática, eu vou agir. Isso vai fazer uma grande diferença na minha vida. Então o convite é esse, que eu quero que você pare para pensar. Como você tem escolhido situações, questões para valorizar a sua saúde nas diversas dimensões. Como você tem considerado, porque olha, além de escolher, eu tenho que considerar isso. São etapas. Veja que às vezes gastamos tempo. Não essa fluidez rápida do mundo, essa velocidade. Eu escolho, eu considero, eu me envolvo, eu experiencio, eu sou tomada por essa escolha. E a partir daí, eu começo a agir. E nessa ação, muitas transformações ocorrem. Nessa ação, a minha vida, a minha saúde é diferente. Nós passamos a exercer uma outra função. Além do cuidado, nós passamos a experienciar. Nós passamos a dar esse valor consistente, efetivo da saúde. Essa é a grande transformação. Esse é o convite que eu faço para você.
que você pare. Façam boas escolhas. Faça boas escolhas. Envolva-se com essas escolhas. Faça sentido com essas escolhas. E passa a agir a partir dessas escolhas. Aí sim, a saúde, no caso que nós estamos dizendo, essa valorização da saúde, passa a ter um sentido e ser um fundamento da sua vida. Porque a gente tem sempre uma coisa importante. A cada dia vale a pena ser vivido. A cada dia importa. Cada dia importa na nossa vida. Isso, um chamado, que a vida nos chama. Assim como lá na história da caverna, a voz chama. A voz chama e diz, é você. Como você está cuidando? São alguns sinais que a saúde ou a perda da saúde anuncia para nós. E veja, aqui eu não quero deixar um sentimento de culpa, um sentimento de pesar, de autopiedade para quem, se em algum momento da vida, perdeu a saúde. Pelo contrário, o que eu quero deixar é para quem pode fazer uma prevenção de saúde que se previna. O que eu quero deixar é que, para quem pode encontrar recursos, e todos podem, tá? Você pode encontrar recursos para uma promoção maior de saúde. Você pode. Mas para quem perdeu ou está perdendo a saúde, nessa condição de cuidar da saúde, que você não se sinta culpado, que você não tenha autopiedade de si, mas compaixão. O que é isso? Que você diga, algo pode ser feito. Quando eu me responsabilizo, quando eu trago para mim essa autocompaixão, não é autopiedade, não é tadinho de mim, não é que o outro me ache tadinho de mim, mas que eu olho para mim e falo, eu posso fazer escolhas com sabedoria, com experiência, o que vale a pena. Saúde é vida e vida vale a pena. Então, quero que você curta, se você gostou do vídeo. Quero que você encaminhe para alguém que você acredite que possa se beneficiar com esse vídeo. Mas, acima de tudo, eu quero que você observe como você tem dado valor à sua saúde. Esse é o convite. E que ele não encerra aqui com o vídeo. Que ele passe a ser, além de um convite, um compromisso com você mesmo.